Já estudamos teste caixa preta, caixa branca, mas no que tange a caixa branca, vamos nos aprofundar um pouquinho mais? Vamos falar de alguns testes, vamos falar de notações de gráfico de fluxo, lá dos nossos testes de caminho básico. Vamos então? Mas antes, vamos dar uma olhada numa pequena revisão? Vamos lá então. Teste de caminho básico. Bom, primeiro, teste de caminho básico, o que seria? Vamos lá, revisando. Teste caixa branca, que algumas vezes é chamado de teste de caixa de vidro, é uma filosofia de projeto de casos de testes que usa a estrutura do controle descrita como parte do projeto ao nível de componentes para derivar casos de testes. Bom, usando métodos de caixa de teste caixa branca, os engenheiros de software podem derivar casos de testes que, como você lê, garanta que todos os caminhos independentes de um módulo tenham sido exercitados pelo menos uma vez, que exercitem todas as decisões lógicas e seus lados verdadeiros e falsos, executem todos os ciclos dos seus limites e dentro dos seus intervalos de operacionais e exercitem as estruturas de dados internas para garantir a sua validade. Bom, e agora? Teste de caminho básico. Mas o que é isso? Teste de caminho básico nada mais é que uma técnica de teste de caixa branca. O método de caminho básico permite ao projetista de casos de testes originar uma medida de complexidade lógica de um projeto procedimental e usar essa medida como guia para definir um conjunto básico de caminhos de execução. Casos de testes derivados para exercitar o conjunto básico executam com garantia cada comando do programa, pelo menos uma vez durante o teste. Tá, agora, antes de que o método de caminho básico possa ser introduzido, uma notação simples para representar o fluxo do controle, chamado de grafo de fluxo, ou por alguns autores, por grafo de programa, precisamos ver, não é? O gráfico de fluxo mostra o fluxo de controle lógico usando a notação dessa que aqui representamos. Como você vê, uma sequência, enquanto ele faz um teste e volta, se necessário, mas primeiro ele faz o teste. Você tem o repita, que ele entra depois que ele faz o teste. Temos o C, se for verdadeiro faz aqui, se não aqui, continua o fluxo, ou até mesmo o caso que você teria. Caso pode ser esse, e depois continua o fluxo do nosso programa. Tudo bem? Bom, para ilustrarmos o uso do gráfico de fluxo, consideremos a representação de projeto nesta figura aqui. Temos um fluxograma que é usado para mostrar a estrutura de controle do programa. Agora, aqui nessa imagem, nós mapeamos o fluxo em um gráfico de fluxo correspondente, considerando, claro, que nenhuma condição composta está contida nesses losangos de decisão do fluxograma, ok? Cada círculo que você vê, chamado de nó do grafo de fluxo, representa um ou mais comandos procedimentais. Uma sequência de caixas de processamento é um losango de decisões. E um losango de decisões representa o fluxo de controles e são análogos às setas do fluxograma.
Uma aresta deve terminar em um nó, mesmo que este não represente nenhum comando procedimental. As áreas limitadas por áreas e nós são chamados de regiões, como você vê aqui em nossa imagem. Ao contarmos regiões, incluímos a área fora do grafo como região também, ok? Quando condições compostas são encontradas em um projeto procedimental, a geração de um grafo de fluxo torna-se ligeiramente mais complicada. Agora, uma condição composta ocorre quando um ou mais operadores booleanos, como ou, não, é, operadores lógicos, ou, and, not, enfim, né, está representado em um comando condicional. Mas isso pode ser verificado nesta imagem aqui, ok? O trecho desse algoritmo que você viu está sendo mapeado aqui. Note que um nó separado é criado para cada uma das condições A e B no comando C, A ou B. Caso o nó que contém uma condição é chamado de nó predicado e é caracterizado por duas ou mais arestas saindo dele. Ok? Viu como é fácil o conceito básico? É claro que em outros vídeos estarei discutindo um pouco mais de detalhes desse método, ok? Até o próximo vídeo então, hein? Tchau!